Opa, tá aqui. Clique em cima, aí o seu fixa. Pronto. Muita gente boa tá entrando aí, viu, meu pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. O Gente, tema aí é lâmpada, azeite, despertamento, Mateus 25. pronto. Tem muita gente boa entrando aí, acompanhando a gente aí, viu, pastor? Vamos lá? Glória a Deus. Vamos lá. Boa noite a todos. Osana, cheiro com álcool em gel, viu? Pastora Fernanda. Acabou de entrar. Pastora Fernanda. A gente ensinar com esses homens na live aí, rapaz. Socorrinha já apareceu. Enfim, muita gente boa. Gente, saudação de paz a todos vocês. Boa noite. Para mim é uma honra, é uma satisfação estar junto com o pastor Oséias Pontes, né, nessa live. Referência. Meu professor, que eu tenho a honra de comungar e de chamá-lo de amigo, né? E a gente, pastor? E a gente pensou aqui, a gente estava pensando para trazer hoje aqui para vocês sobre Mateus capítulo 25, né? Que vai abordar sobre as 10 virgens, né? Também é o direcionamento, né, meu pastor, para a preparação para o arrebatamento da igreja, né? Sim, sim. Porque Jesus já vem falando sobre, no capítulo 24, sobre as pestes, fome, epidemias, pandemias, né? Terremotos, maremotos. Ele já vem falando sobre isso, que ele chama de princípios das dores, né? Muita gente não observa ali, pastor Leandro, mas Jesus divide em 3 blocos. Ele fala o primeiro bloco e diz assim, ainda não é o fim. Aí ele fala o segundo bloco e diz, mas ainda não é o fim. Então ele fala o terceiro bloco e diz, e então virá o fim. E depois que ele falou sobre isso, ele veio contar uma parábola do reino, né? E aí entrou com a parábola das 10 virgens, como um despertamento sobre aquilo que ele estava ensinando, né? E esse capítulo, o capítulo 24, meu pastor, que antecede o 25, o 25 também, ele se define-se em 3 parábolas, em 3 partes. A primeira, que é a parábola das 10 virgens, a segunda, que é a parábola dos 10 talentos, Sim. e a terceira e última parábola é a do juízo final. Então também o capítulo 25, ela também se define-se em 3 partes, em 3 parábolas. Meu pastor, entrando no texto, esse número 10, tire-me aqui uma dúvida antes da gente chegar no teor do que nós queremos abordar aqui. O número 10 na numerologia bíblica é o número da perfeição divina do homem? Em certo aspecto, sim. A perfeição divina do homem. Né? Em certo aspecto, se fala muito sobre isso, que o número 10 seja justamente o número de perfeição divina do homem. Mas aqui especificamente está dentro da questão de simbologia, tipologia, é muita coisa, é muito abrangente aqui o número 10, né? Muito abrangente, principalmente quando ele divide aqui entre as 10, sendo 10 sábias, ou 5 sábias dentre as 10 e 5 que estão loucas. Agora é importante notar o seguinte, as 10 são virgens, né? São puras, são castas. O problema está no proceder delas e não em uma questão de dizer não estavam em santidade, não estavam puras, não estavam castas. Né? Está nesse proceder delas. Mas, segundo o que você botou, muito se acredita nisso, que seja o número... Aqui eu não sei se a gente pode colocar assim, mas o número é isso mesmo, da perfeição humana, mas aqui eu não sei se nós poderíamos colocar assim por conta de 5 delas aqui estarem nesse estado. Né? Mas seria aquilo que Deus espera, que seja esse ponto de perfeição, né? Dessas 10 moças. Muita gente fica dizendo que são 10 igrejas, pastor, e não tem nada a ver com 10 igrejas aqui o texto. Até porque Jesus não é bígamo. Jesus tem uma noiva. E o texto não está dizendo a parábola das 10 noivas. É a parábola das 10 virgens.
E aí a gente Justamente. precisa ir para o contexto histórico e entender, vendo outros textos na Bíblia, que virgens são essas, se elas não são as noivas, né? Porque a maioria das pessoas comentam esse texto querendo botar Jesus para casar com 10 virgens. E aí fica complicada a situação, porque ele não é bígamo, ele só tem uma noiva, é a igreja, e em lugar que está dizendo que essas virgens são noivas. Né? Isso. Eu fiz essa pergunta, digamos assim, propositalmente, até mesmo para tirar essa dúvida de algumas pessoas relacionado a essa parábola de Jesus casar com 10, enfim, né? E a questão do número 10, meu pastor, se a gente for ver na Bíblia Sagrada, a gente vai ver várias referências, Sim. né? O exemplo... Até no tabernáculo a gente vai encontrar, né? Justamente, o exemplo, quando o faraó endureceu o coração, Deus enviou 10 pragas para o Egito, né? Aí depois Deus manda Moisés subir para o monte, aí lá em cima do monte Deus dá 10 mandamentos para ele, né? E aí, se a gente for andar na Bíblia, a gente vai ver várias referências acerca do número 10, né? Quer dizer, alcançando esse número seria uma plenitude daquilo que a gente precisa fazer para andar em santidade e engrandecimento com Deus. Quer dizer, se eu cumprisse os 10 mandamentos, seria fiel, né, na totalidade. Por isso que se diz muito aí que é esse sim o número, e eu acredito que seja. Como eu disse, eu não sei se a gente aplicar bem aqui, mas como eu também disse, pode ser aplicado porque as 10 são virgens, são castas, vai acontecer alguma coisa aqui. Mas está falando realmente de uma perfeição aqui na questão humana. Pronto. Agora, meu pastor, entrando em Mateus 25, está dizendo aqui que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Então aqui Mateus, que está trazendo essa passagem por intermédio de Jesus, porque aqui é uma parábola contada por Jesus, certo? É interessante perceber a sua percepção do capítulo 25, que você falou no começo aí, é tremenda. Pouca gente percebe isso. Porque o capítulo 24, Jesus está tratando com as nações, o que virá sobre a terra, como é que vai ser lá. No todo. Agora, ele se volta para a igreja. Primeiro para a igreja no âmbito geral, como noiva. Depois ele se volta para aqueles que receberam talentos. E depois a execução do juízo na casa de Deus, com aqueles que receberam os talentos. Então é uma percepção maravilhosa sua. A gente não vai entrar muito nisso, que aí a gente tem que ficar 5 horas aqui, né? Justamente. É porque quando o senhor falou da questão das 3 partes, da definição de Mateus 24, eu também vi a definição e as 3 partes aqui de Mateus 25, né? Mas vamos lá, meu pastor. Capítulo 25 é uma parábola contada por Jesus que chegou ao nosso dia por intermédio do evangelista e escritor Mateus, ok? Amém. Ele está dizendo aqui, meu pastor, que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, ok? Que tomando as suas lâmpadas, saíram para se encontrar com o noivo. O que me chama a atenção, meu pastor, é que essas 10, o texto está dizendo que elas pegaram as lâmpadas e saíram. Aqui indica que elas estavam em algum lugar geograficamente falando. É como se eu usasse assim. Alguém chega dizendo, Leandro, o pastor Osés está aí? Eu digo, não, ele já saiu. Eu estou aqui definindo a atividade, mas não defino o lugar que o senhor está. Então aqui o texto, ele está indicando a atividade das 10, mas não está sendo aqui, não traz em pauta onde elas estavam geograficamente falando. Porque o texto está dizendo, as 10 pegaram as lâmpadas e saíram. E eu comecei a me perguntar, saíram da onde? Da onde as 10 estavam reunidas? Aonde elas estavam? Porque, meu pastor, elas não vão sair sem lâmpadas nas mãos. Elas vão sair com lâmpada nas mãos. E por senhor entrar aqui, eu descobri que as 10 estavam reunidas dentro da casa. Sim. Dentro da casa, elas estão reunidas, porque casa
é um lugar onde nós se reunimos, onde nós se agrupamos, e nós podemos até usar uma figura de linguagem da igreja, com se respeito à casa, ao agrupamento, à reunião. Só que elas, meu pastor, elas não vão sair com suas lâmpadas apagadas. Até porque a parábola diz aqui o horário que era meia-noite. Meia-noite. À meia-noite ouviu-se o grito, o clamor. Pronto. E como eu vou sair de uma casa com a lâmpada apagada se naquela época não existia a energia que usufruímos hoje? Ter luz acesa. Tem que ter luz acesa. Então elas não vão sair de dentro da casa com as lâmpadas apagadas. Elas vão sair com as lâmpadas acesas para quê? Para iluminar lá fora. Para ter uma visão ampla lá fora, né? Sim, sim. A gente pergunta, já umas 4 pessoas aí perguntaram, pastor Leandro, quem são as noivas? Quem são as virgens? Né? Aí a gente tem que olhar todo o contexto bíblico. Claro que eu não vou dar aqui a tipologia dessas virgens, porque pode ser que o tempo não dê. Mas essas virgens, elas eram muito comuns em Israel. Eram as moças da noiva. Quando uma moça em Israel se tornava noiva, a comunidade escolhiam para a noiva 10 virgens, que cuidariam da noiva, preparariam a noiva, todo dia preparariam a noiva, estariam adornando a noiva, perfumando a noiva. Por quê? Porque em Israel, a maioria dos casamentos eram acertados e o noivo voltava para sua casa, e ele voltava para sua casa a fim de construir uma tenda, porque a moça com quem ele ia casar tinha 2 opções. Ou podia morar na tenda da mãe dele, se a mãe já estivesse morta. É o caso que a gente vê quando Isaac pega a Rebeca e põe na tenda de Sara, que morreu. Segundo, se a mãe estiver viva, ele tem que construir uma tenda. Por isso que Jesus já vem dizendo lá em João 14, vou para o Pai preparar lugar, uma tenda, para vir buscar a noiva. Então, se ele morasse num lugar distante, onde fosse, quando ele terminava esse trabalho, ele vinha como uma caravana para começar as bodas. Porque a gente chama muito a igreja de noiva, e é um contexto nosso, e a igreja é noiva. Só que noiva, no contexto bíblico, já é a esposa. Já é a esposa. Por isso que você vai ver em Apocalipse, a esposa diz, a noiva diz, a esposa diz, porque quando o contrato é feito, ela já vira esposa. Você vê, por exemplo, José já tinha casado com Maria, mas não tinha desposado ela. Pronto. O desposamento é a intimidade dos noivos. Não é? É a conclusão. O camarada vai preparar a tenda, quando está tudo pronto, ele volta com uma caravana de família, de amigos, para encontrar com essa noiva. E aí vem um arauto na frente, eles voltam tocando tambor, e um arauto vai na frente dizendo assim, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Isso sai de boca em boca até chegar na noiva. Então quando a noiva ouve esse grito, por que o grito sai na frente? Para ela fazer os últimos preparativos junto com as 10 virgens. Então em Israel, todas as mulheres que iam casar naquele tempo, e isso acontece até hoje em algumas comunidades, 10 moças eram separadas para cuidar e para levar a virgem em caravana. A virgem vai aqui no meio, a noiva vai aqui no meio, e as 10 virgens, 5 de cada lado, em caravana, ao encontrar o noivo. Nesse caso aí, que vem à meia-noite, elas precisam ter luz. Onde é que a gente vê isso? Em muitos textos na Bíblia, por exemplo, quando a gente pega o Salmo 45, por exemplo, é um salmo profético sobre o casamento de Jesus com a igreja, o desposamento, né? Os 7 anos, os 7 anos de bodas, né? Porque o desposamento é na boda, nas bodas do Cordeiro. Os 7 anos é o tempo da intimidade de Cristo com a igreja, com cada um de nós. E aí você vê no texto lá de Salmo, algo muito, muito, muito forte, interessante. Deixa eu ver se eu abro aqui. Salmo 45 é um salmo profético sobre o casamento de Jesus. Se você não está nos seguindo aí ainda não sabia disso, lê esse salmo que você vai ver. Aí, olha, no Salmo 45, o versículo 7 em diante, por exemplo,
Já tu amas a justiça, é uma palavra para o rei, versículo 9. As filhas dos reis estavam entre os ilustres mulheres, à sua direita estava a rainha ornada, finíssimo ouro de Ofir e tal. Aí, ó, uma palavra do rei, que é uma palavra de Cristo para a igreja. Ouve, filha, olha e inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai, da terra. Então o rei, que é Cristo, se afeiçoará de ti, da tua formosura, pois ele é teu Senhor, adora. Aí no versículo 14 diz assim, ó, levá-la-ão ao rei, a Cristo, com vestidos bordados, as virgens que a trazem a ti. Olha aí. Então, o próprio texto aqui. Se você for para Gênesis 24, vai dizer que Rebeca tomou as virgens, eram 10, e levou consigo para encontrar com Isaac. Então, no contexto histórico, essas virgens eram moças da comunidade, ou servas mesmo daquela moça, daquela noiva, que ornamentariam ela, cuidariam dela, estariam com ela, e precisavam estar tão atentas quanto a noiva. Porque quando o noivo vinha, elas precisavam encontrar. Por quê? Porque havia um penhor para elas. Tinha um prêmio para aquelas que entregassem a noiva ao noivo. Isso. Um penhor. Não é? Então, esse é o contexto histórico. Então, essas moças, elas da parábola, essas 10 virgens, elas têm um dever. Não dormir, ter azeite, ter a lâmpada na mão, para manter a noiva limpa, a noiva cheirosa, a noiva adornada e com luz para encontrar com seu noivo. Isso é muito importante que a gente entenda, né? Justamente. E respondendo essa pergunta desse moço, né? Acredita-se, meu pastor, acredita-se aqui que quando elas se reúnem, esse agrupamento dentro da casa e consequentemente, elas pegam as lâmpadas nas mãos e saem com elas acesas. Eu comecei a estudar acerca disso, porque elas não estão acendendo, meu pastor, essas lâmpadas. A priori, os judeus, eles usavam lâmpadas sem muitos enfeites, sem muitas ornamentações, né? Sim. Ou seja, as lâmpadas, elas era com enfeites, adornada, mas pelo povo pagão. Eu tive estudando isso, da cultura judaica, e os povos pagãos, eles usavam, né, esses enfeites, essas ornamentações em suas lâmpadas. Mas os judeus, eles não apreciavam muito esses enfeites, essas ornamentações na lâmpada. A lâmpada deles eram simples. A lâmpada Sim. deles eram normal. A maioria de barro. Aqui, a maioria de barro mesmo, né? Isso. Existia vários tipos, né? Cerâmica. De metal, de bronze, né? De ferro, enfim. Né? Mas o que me chamou mais atenção aqui, meu pastor, é que elas vão sair com as lâmpadas acesas. Se elas saem com as lâmpadas acesas, isso implica que as lâmpadas foram acesas dentro da casa. Com qual finalidade? De iluminar lá fora. De ser luz fora. De clarear lá fora. Né? Uhum. Porque do que adiantaria, meu pastor, eu ser aceso dentro e ser apagado fora? Não dá certo. Não adiantaria. Para a vida do cristão, então? Né? Isso é uma dinâmica. Tem que brilhar nas trevas. Isso é uma dinâmica. Eu tenho que ser luz na casa e tenho que iluminar lá fora, porque ser luz dentro é uma coisa e ser luz fora da casa é outra, né? Sim. Então na casa elas se reúnem, na casa elas acendem o que está apagado, né? Para iluminar o caminho lá fora. Mas a parábola, ela dá continuidade e vai funilando, que aí Jesus vai entrar agora na questão das 10. Aqui, para quem está entrando agora, é uma parábola contada por Jesus. Jesus vai dizer, porém, 5 delas é loucas. E 5 delas são prudentes, sábias, conforme a tradução da sua Bíblia. Agora, meu pastor, por que é que Jesus está dando a definição
de quem é louca e de quem é prudente. Lembrando que Jesus está pregando para uma multidão. E Sim. Jesus está dizendo, 5 delas são loucas e 5 delas são prudentes. Jesus está dando aqui uma definição, uma distinção desse grupo de 10, quem é louco e quem é prudente. Aí eu pergunto, meu pastor, será que Jesus está contando dando essa distinção, definição para o grupo, para a multidão que ouve, para que ambos não fossem enganados nesse grupo de 10? Porque as 10 é virgem. Sim. É aí que está a questão da diferença, né? Porque por que elas são chamadas de loucas se são virgens? Por que elas são chamadas de imprudentes? Elas não têm azeite. Até quando o noivo chega, a lâmpada delas está acesa. Elas não sabem mais por quanto tempo estará acesa. Por que elas são chamadas de loucas e imprudentes? Porque elas não têm azeite em depósito. É aqui a questão. Por quê? Quando a gente está na casa, e eu vou transformar essa casa em igreja, né, porque essa é a tipologia aí que você tá pondo, que na igreja é muito fácil todo mundo ter lâmpada, todo mundo está com a lâmpada acesa, levantando a mão, sapateando, dando glória. O negócio é quando sai lá fora, se a luz brilha ou não. O que Jesus quer dizer é que nesse mundo, se nós não temos uma reserva de azeite, a nossa lâmpada pode apagar. Então, peraí. Garante... Então quer dizer que Jesus viu o que a multidão ouvindo não viu? Isso. Porque Jesus está contando a parábola, porém Jesus viu que 5 tem e 5 não tinha essa reserva, esse depósito. Sim. É como se Jesus estivesse vendo elas saindo e ele está vendo 5 delas saindo com a lâmpada na mão acesa, mas sem um vaso de azeite de pendurado aqui a tiracolo. Mas 5 delas levam azeite consigo. Então Jesus está olhando, vocês estão vendo? São 10 virgens, são 10 puras, mas 5 delas não são sábias, porque não levam com elas um depósito de azeite. Por exemplo, quem depende só do templo, da igreja, do culto, do ministério de louvor, do pastor Leandro pregando, do pastor Azés pregando, como é que ele está se virando agora na pandemia? Justamente. Isso aí. Aquele que depende que alguém esteja profetizando, botando a mão na cabeça dele, orando por ele todo o tempo, ungindo ele com óleo. O que é que está acontecendo com este camarada ou com esta pessoa nesse tempo aqui? Né? Se você tem depósito de azeite, pode escurecer aí, você tem azeite para passar um bom tempo esperando o noivo com a lâmpada acesa. Então Jesus está fazendo distinção. E é uma distinção que só os olhos dele conseguem fazer, pastor, porque a gente lembra da parábola do joio e do trigo. Né? Plantaram joio no meio do trigo. Por que quando alguém chega e diz, olha, plantaram o joio no meio do trigo, o que é que Jesus diz? O inimigo é que fez isso. O inimigo é que fez isso. Aí diz, deixa-nos ir arrancar o joio. O que é que ele diz? Não. Para que arrancando o joio, não se arranque junto o trigo. Por quê? Porque o trigo e o joio, eles são idênticos, pastor Leandro. Eles se parecem demais. Então ele diz, vamos esperar a colheita. Por quê? Porque na colheita a gente sabe quem é quem. Porque o trigo vai jogar aquele pendão bonito com as suas sementes, e o joio, uma coisinha vê a xoxa. Então, olhando para os frutos. Então, o joio e o trigo se parecem, mas os frutos são diferentes. Na igreja, todo mundo se parece, mas fora dela, a gente tem que ver o fruto. Aí a gente sabe quem é trigo e quem é joio. Porque se a gente pega o do trigo e bate, faz pão. Mas o joio amassado vira veneno. Quer matar alguém? Mistura pão. Olha, se misturasse a semente do joio com a semente do trigo, podia envenenar uma pessoa. É por isso que a palavra de Deus tem que ser ensinada pura. Se eu misturo alguma coisa com ela, ela pode. Eu posso estar dando morte para quem está me ouvindo em vez de vida. Aí, Jeremias 23, quando Deus pergunta para os profetas, que os profetas misturavam a palavra de Deus com a palavra do coração deles. Aí Deus pergunta, o que tem a palha com o trigo? O que é que tem o joio com o trigo?
Não pode, senão vai matar quem ouve. Meu pastor, eu posso aqui, nessa mesma visão, eu posso conjecturar um diálogo entre as 10, porque, Sim. consequentemente, eu acredito que as 10, 5 estão saindo com as lâmpadas, porém, com, digamos assim, com essa carga extra de levar um depósito, de levar uma reserva, de levar um peso a mais do que a lâmpada. Sim. E quem não está levando esse peso, quem não está levando esse depósito, essa reserva, eu conjecturo um diálogo dessas tais olhando para essas que estão levando esse depósito, essa reserva, dizendo: por que vocês estão levando isso, esse peso? Por que vocês estão levando essa carga? Isso é desnecessário. As lâmpadas é suficiente, porque quem leva essa carga, esse peso, esse depósito é tido, meu pastor, é visto, digamos assim, como um inconsequente diante dos fatos e da realidade da caminhada. Para que tanto jejum? Para que oração? Você é muito religioso, jejuando desse jeito, subindo a monte, buscando a Deus. Para que tudo isso? A lâmpada é suficiente. Mas aí, quem não tem um depósito, nesses momentos de trevas, sofrem muito. Então, Jesus está dizendo, elas são puras, são virgens, mas 5 delas vivem só um dia atrás do outro. Todo dia precisam se abastecer, mas tem 5 que têm depósito e elas podem caminhar por mais tempo, né, porque elas têm azeite. Então, meu pastor, o importante não é ter o azeite, porque azeite todas as 10 têm. O importante é ter a reserva, é o depósito. Porque azeite na lâmpada, todas têm. O negócio é o azeite no depósito. Pastor, e é uma coisa que o senhor falou, o peso. Ó, quando Deus estabelece o tabernáculo e os seus utensílios, Deus dá uma ordem, manda trazer 12 carroças. 12. E ele dá, das 12, ele dá 8 carroças para a família, porque os levitas estavam divididos em uma família sacerdotal, que era aronita, família de Arão. E então as outras 3 famílias, a família de Merali, os meralitas, a família de Coate, os coatitas, e a família de Gerson, os gersonitas. Então Deus disse, tragam 12 carroças. E dê 8 carroças para Gerson. A pastora botou aqui. Quem não tem depósito tá ferrado, viu? Tá mesmo. Então, olha isso. Gerson vai... O que é que os gersonitas faziam? Eles carregavam os portes dos tabernáculos, as cortinas dos tabernáculos e por aí vai. Então, Deus deu para ele 8 carros. E deu para a família de Merali 4 carros. Então surgiu uma confusão. E Coate não ganha nenhum carro. Como é que Coate vai carregar os utensílios? Aí a resposta de Deus é: eles levarão o peso da minha glória sobre as suas costas. Meu Deus. Meu Deus. Eles carregarão o peso nas costas. Então, eles tinham que carregar a arca nas costas. Eles tinham que carregar o altar nas costas. Eles tinham que carregar nas costas. E isso é chamado peso da glória, o peso do cavode, carregado nas costas. Aí, esta glória não pode ser colocada sobre carroça. Por quê? Quando Davi colocou a glória sobre carroça, os bois tropeçaram. E morreu gente. Morreu gente. Não é? Então, ter depósito de azeite é carregar a glória nas costas. Pesa mesmo. É uma vida de entrega, é uma vida de jejum, é uma vida de devoção. Não é só na igreja levantando a sua lâmpada e dizendo a minha está acesa. É carregando azeite mesmo no peso das costas. É isso aí. E outra, né, meu pastor, a gente não pode se espelhar em pessoas que não estão levando. O exemplo, fulano de tal não leva, mas a particularidade é de cada um, né? Nem todo mundo vai querer levar esse peso, esse extra, essa responsabilidade no decorrer da caminhada.
entendeu? Porém, aquilo que não era suficiente para elas acabou sendo insuficiente. Por quê? Porque para elas o azeite na lâmpada das loucas era suficiente, meu pastor. Então aquilo que para elas era suficiente foi insuficiente lá na frente. Aí Sim. aqui é o problema, que quando eu acho... Elas projetaram, né? O que eu tenho é o suficiente para esperar o noivo. Pronto, e aqui... Mas quem faz o tempo é o noivo. Pronto, é aqui que abre a lacuna. Quando eu acho que a minha oração já é suficiente, quando eu acho que o meu jejum é suficiente, ler a Bíblia uma vez no mês é suficiente, ir na igreja uma vez num culto semanal é suficiente. Então aquilo que para mim hoje pode ser suficiente, como foi para elas, pode ser insuficiente para entrar nas bordas com o noivo. Sim. É verdade. Então, aqui, meu pastor, nada que nós fazemos ou que façamos para o reino do céu é suficiente. Não. Ainda que a gente fizesse de manhã, de noite, de madrugada, ainda assim não seria o bastante, não é isso? Então aqui, meu pastor, o que elas tinham, elas achavam que era suficiente. O problema é esse. É eu achar que o que eu já tenho, aonde eu estou, o nível que eu estou é suficiente e acabar me acomodando com o que eu tenho. Sim. Esse é o problema. Porque elas projetaram e entenderam que viria em um tempo determinado. Porque o texto vai dizer assim, e tardando o esposo, tardando na concepção delas. Isso. Porque ele é que faz o tempo. A noiva tinha que ficar esperando. A ordem da noiva era, o noivo dizia, eu vou preparar a tenda, vou voltar com a caravana e assim que eu puder, eu venho, então me espere. Não foi o que Jesus disse para a igreja? Eu vou para o meu Pai, fiquem firmes, eu estou voltando. Os anjos disseram para os discípulos, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês verão outra vez descer, ele virá com os anjos, ele virá buscar a igreja, mas é no tempo dele, a igreja precisa estar alerta o tempo inteiro. Justamente. A igreja precisa estar alerta o tempo inteiro. E muito mais aqueles que são representando essas noivas. Perguntaram ainda agora, pastor, então, tipologicamente, quem são as noivas? Porque eu falei no contexto cultural. Quem são as virgens? Mas, tipologicamente, pode ser muita coisa. Pode ser os 5 ministérios. Jesus pode estar falando aí sobre 5 ministérios que são sábios, 5 ministérios loucos. Porque nós temos 5 ministérios. Ele deu uns para apóstolos, pastores, doutores, profetas e evangelistas. Então, aí pode ser, tipologicamente, pode ser 5 ministérios que não estão agindo da maneira correta. E eu lembro do menor, viu? Que tem azeite, 5 ministérios sábio, que está buscando o remanescente de Deus. Né? E aí pode ser vários ministérios, pessoas que trabalham, porque como o trabalho das virgens é adornar a noiva, é trabalhar direto então com o Espírito Santo. Né? Lá em Cantares, capítulo 5 e capítulo 6, o texto está falando sobre a noiva, o noivo e o amigo do noivo. Aqui ainda tem esse mistério. Porque lá a noiva vai dizer assim, ó, tal é a graciosidade do meu amado, assim também é o do meu amigo. Por quê? Porque eles elegiam um amigo em comum para que o noivo ficava, por exemplo, mandando, eu quero que no dia do casamento ela use isso. Então ele mandava para ela tecido, mandava para ela perfume, mandava para ela joias. É a ação do Espírito Santo com a igreja. O Espírito Santo, ele vai lá e prescruta o coração do Pai, de Cristo, e traz para a noiva, adorna a noiva com dons, ministérios e tantas outras coisas, para que essa noiva esteja bonita, adornada, preparada para encontrar com o noivo. E para isso o Espírito Santo conta com as virgens.
com ministérios castos, com ministérios puros, com ministérios consagrados para esse trabalho. Então, eu estou dizendo uma tipologia, tem muitas outras. Tem várias, né? Existem várias, né? Agora, meu pastor, me diga uma coisa aqui. Então, quer dizer que nesse tempo que está em Deus, porque ele está no tempo, o tempo está nele, isso é fato. Mas... A volta dele diz, o que há de vir virá e não tardará. Então, ele tardou na concepção delas, porque elas disseram, ó, ele vai vir em tal hora, então eu tenho azeite. As outras disseram, Justamente. não, o tempo é dele, então eu tenho que ter azeite suficiente para qualquer tempo. Mas aí, meu pastor, o que fazer agora diante desse cenário que nós vamos entrar agora, que às 10 elas ficam sonolentas e, consequentemente, elas vão adormecer diante desse tempo? Que aí é que está o negócio. Tosquenejaram todas e adormeceram todas. É um negócio tremendo isso aí. Não é só as que têm azeite em reserva e as que não têm, mas todas. Isso pode falar de um tempo de dormência espiritual da igreja sobre a terra. Né? Um tempo em que realmente a igreja vai diminuir o seu ritmo, né? Vai cochilar, vai dormir, mas posteriormente aponta para um grande avivamento que só participará quem tem depósito. Tá? Verdade. Então isso pode apontar para um tempo. Eu acredito até que nós estejamos vivendo ou a entrada desse tempo ou já o meio desse tempo. Porque quem vive uma transição, como eu vivo, eu acredito que o senhor também, que a gente vem de uma igreja que há 10 anos atrás tinha uma cara e hoje ela tem uma outra cara, onde a maioria dos pregadores está falando contra isso aí que o senhor falou. Por exemplo, eu vi um pregador um dia desse dizendo que ninguém precisa jejuar. Que ninguém precisa jejuar. Que essa história de jejum é passar fome. A gente vê pregadores famosos dizendo que você não tem tempo para orar. 5 minutos não é pelo muito falar, disse Jesus. 5 minutos de oração. Eu não entendo esse tipo de mensagem. Não é? Também não entendo. É um tempo em que a igreja... Eu dizia para um aluno meu, ele perguntando, pastor, aquele texto que diz que no final dos tempos correrão de um canto a outro, buscando a palavra de Deus e não acharão. Os antigos diziam que é porque as palavras da Bíblia iam sumir, não sei o quê, mas teologicamente falando, ligando os textos, não é o nosso assunto aqui, mas é um link, essa busca para ouvir a palavra de Deus se dá porque os ensinos que estão no tempo em que está lá determinado sobre os púlpitos não é mais a palavra de Deus. Então as pessoas ficam correndo para um lado e para o outro, dizendo, onde está a palavra de Deus? Como ficavam os reis? Por exemplo, o rei que chegou lá diante de Acabe e diante daquele outro rei, Josias, e procurou. Onde é que tem um profeta de Deus aqui? Acabe tinha 300 profetas que se diziam de Deus. Mas a palavra de Deus não estava na boca deles. E o rei estava procurando onde é que tem um profeta que a palavra de Deus esteja na boca dele. Aí disseram, tem um aí, mas nunca fala o que é bom a meu respeito. Do mesmo jeito, o outro rei lá procurando por Eliseu. Né? Tem um aí, o Eliseu. Quer dizer, tem um monte de profeta nos altares, mas não falam a palavra de Deus. De Deus. Aí você tem que correr muito. Eu tenho que procurar onde o Leandro Luiz está pregando, para que eu vá lá ouvir uma palavra de Deus. Meu pastor, eu falo dessa questão que as 10 tosquenejaram, ou em outras traduções, elas ficaram sonolentas e, consequentemente, adormeceram. Então, aqui percebe-se que elas não adormecem de uma hora para outra. Não. Isso, né? Primeiro elas ficam sonolentas ou elas vão tosquenejar e, consequentemente, elas vão adormecer.
E a gente pode levar esse sono aqui para abre um campo, biblicamente falando, mas eu posso falar aqui... Cansando, né, pastor? Cansando de esperar, cansando de... Isso, elas estão cansando de esperar. E esse sono aqui, meu pastor, espiritualmente falando, eu vejo ele muito perigoso. Por quê? Sim. Porque eu posso levar para Atos dos Apóstolos, quando Eutico, ele estava dentro do cenáculo, né, onde o pregador da live era Paulo, né? Sim. E a Bíblia diz que ele, no meio do cenáculo, ele vai se distanciar dos irmãos que estão no cenáculo e, consequentemente, ele vai para a janela do cenáculo. Sim. E lá na janela, o texto diz que ele dormiu, caiu e morreu. Porque o sono, meu pastor, ele vai gerar essas três coisas: o sono e a morte. Ou melhor, essas duas coisas. O sono gera a morte, a queda. E a queda gera a morte. Então aqui levando para uma linguagem espiritualmente falando, eu vejo aqui que esse sono, essa dormência, né, que, digamos assim, a igreja está enfrentando, porque nem todos ainda estão vivendo um avivamento para um despertamento, ou um despertamento para um avivamento, é tudo que o inimigo quer. O quê? Um sono, a queda e a morte. Sim. De muitas pessoas, principalmente dessas que hoje não têm acesso ao templo, que só é igreja no templo, que só adora no templo. Quem não tem altar na sua casa, na sua residência, eu acredito que o diabo está trabalhando para quê? Para a pessoa adormecer, cair e morrer. Mas eu acredito, pastor Zé, eu acredito que antes desse plano dele de colocar o sono, a queda e a morte, como aconteceu em Eutico, eu acredito que Deus vai levantar um moço, amém, como está aqui nessa parábola, para gritar. Glória a Deus. Né? Porque o texto diz que o moço gritou. Gritou. Né? Aí vem o esposo. Aí vem agora, meu pastor, a batata quente vem agora, porque Deus está mandando ele gritar. Vai lá e grita no meio das 10. Uma coisa é Deus mandar eu ir fazer. Outra coisa é eu chegar lá e a realidade é outra. E agora, eu grito ou me calo? E agora, eu grito ou vou me calar diante dessa realidade? Como é que eu vou agir no meio de 10 que dormem? Né? Será que se eu falar, elas não vão se incomodar? Porque se eu gritar, vai gerar incômodo. E esse incômodo pode me prejudicar. E agora, eu fico bem e me junto com o que dorme, ou eu grito e faço a vontade de Deus? Eu prego a palavra de Deus ou eu continuo ninando o povo com essas pregações Nutella, né? Que faz de Deus um instrumento para operar alguma coisa pela pessoa. E aí? Eu vou continuar cantando canções de ninar para o sono continuar, ou eu vou usar o que Deus está me mandando para despertar essa geração adormecida? Precisamos dar um grito, precisamos ser trombeta de Deus. Né? Então, meu pastor, ainda tem uma igreja que grita, não no sentido somente de gritar, mas no gritar da mensagem, no gritar da vida com Deus, da conduta, da índole, dos princípios, né? Da moral, da ética. É um grito, né? A vida é um grito. Deixa eu ver se tem alguém nessa live aqui que ainda é daqueles que grita. Digita aí, gritar. Digita aí. Eu quero ver, meu pastor, se tem ainda gente que grita aqui ainda ou se já se calou. Cadê os Micaías? Cadê os Eliseus? Meu pastor, no meio dessa dormência, no meio desse sono, Deus está levantando esses moços para gritar. Amém. Deus está levantando uma geração que não vai se calar, meu pastor. Nós precisamos desse grito para despertar as noivas. Né? Para despertar, as virgens. Para despertar essas virgens. Aqueles que estão
que trabalham diretamente com a igreja, que precisam mudar o quadro que aí está. E isso fala de um grande despertamento que está vindo. Não é? E virá pelo grito. Qual o grito? Qual a mensagem? Uma mensagem que não se prega mais, pastor Leandro. Qual é a mensagem que não se prega mais? A volta de Cristo. Meu pastor. Está chegando. As mensagens você vai vencer, você vai chegar, você... Não se fala em arrebatamento. Não. Dessa aí todo mundo fica se tremendo dentro de casa, sem saber de nada, sem saber direito. Cadê o grito dos que anunciam que o noivo está voltando? Ô, Ozanai, eu tô gritando aqui. A própria ceia do Senhor é um grito. Porque a ceia é em memória de mim até que eu venha. A própria ceia é um grito, só que a gente tem que entender que o nosso lugar não é aqui. Quando José morreu, Gênesis 50, ele chamou toda a sua família, colocou em volta dele enquanto ele estava ali arquejando para morrer, e disse assim, ó, eu estou morrendo, mas Deus vos fará subir daqui, para a terra que prometeu aos vossos pais. Então o que ele está dizendo? O Egito está bom, vocês têm casa boa no Egito, todo mundo respeita vocês porque eu sou governador e vocês são minha família, meus parentes. Você imagina os parentes do governador José passando? Todo mundo se curvava. Mas ele está dizendo, não põe o coração de vocês no Egito, porque isso aqui vai virar maldição. E o que é que aconteceu? Eles colocaram o coração no Egito e viraram escravos, em vez de ter subido para a terra que Deus havia prometido. Então, nós estamos aqui hoje como profetas, pastor, dizendo para todos nessa live, teu lugar não é aqui, Deus nos fará subir. Esse é o grito. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Esse é o grito que a igreja e que os pregadores precisam dar nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Parece que travou aí um pouquinho a imagem do pastor Leandro. Ah, voltou. Glória a Deus. Como é o nome desse moço que gritou? Qual é o nome dele? Qual é as referências dele? E Deus falou ao meu coração assim, Leandro, tu é muito bobo. Porque tu tá procurando o nome de quem gritou. Pouco importa, meu pastor, o nome de quem grita. O importante é que é quem está mandando ele gritar. Por quê? Porque a ênfase não é para quem está gritando. Não é para quem está cantando, pregando, profetizando. A ênfase é para quem mandou, quem está mandando ele gritar. A ênfase é que é para Deus. A mensagem que é importante. Não é o vaso que é importante. É a mensagem que ele grita. Que causa despertamento. A ênfase não é para ele. Daqui a pouquinho, tá faltando aqui uns 5 minutinhos, o Instagram vai cortar a live, mas a gente volta. Todo mundo entra de novo. Viu? Então, a ênfase não é para o homem, é para a mensagem. Até porque ele vem de noite, ele é um desconhecido, mas as virgens sabem que o noivo está chegando mesmo quando elas dormem. Então elas vão acordar assustadas. E aí vem a surpresa. Quando elas acordam assustadas e é meia-noite, aí o negócio pega. Meu pastor, Pode falar. Porque 5 percebem que o pavio está fumegando. Meu pastor, o senhor sabe como é pregador. O senhor sabe como é que é pregador. E eu estava pensando aqui numa loucura e eu quero ver se o senhor concorda comigo ou não. Eu acredito, meu pastor, Leandro Luiz, eu acredito, se eu estiver errado pode me corrigir aqui. Eu acredito que às 10, porque a Bíblia diz que todas as 10 despertaram. Foi? Sim. Todas as 10 levantaram. Eu acredito que as 10 não levantou através do grito em si. Eu acredito que as 10 despertaram pelo conteúdo do grito. Entendeu? Entendeu? Por quê? Porque
Grito sem conteúdo é pretérito para gritaria. Sim. Mas grito com conteúdo é pretérito para despertamento e levantar. Glória a Deus. O senhor concorda comigo? Eu estou certo nessa tese aí? Claro. A palavra Então, faz toda a diferença. Tem aqui, que mata, tem mensagem que dá vida. Pronto. Então esse grito aqui, meu pastor, ele tem um conteúdo. Ele tem um objetivo. Ele tem um direcionamento. Então, o grito em si não desperta. Mas o grito com o conteúdo faz gente levantar, despertar. Você, quem sabe até você que está aqui com a gente, já foi num culto e você disse, reclamou, rapaz, foi muita gritaria, foi muito grito. E alguém disse, tu lembra da mensagem? Não lembro. Foi muito grito. Entendeu? Você pode até dizer por aí, rapaz, Leandro Luiz, ele grita nos momentos da administração dele. Isso é normal, mas tem conteúdo, porque o grito sem conteúdo é pretérito para gritaria. Agora, o grito, meu pastor, com conteúdo é sinônimo do despertamento. E qual é o conteúdo? Aí vem o noivo. Se esse conteúdo, meu pastor, se esse conteúdo que está sendo aqui ministrado aqui, falado nessa live, no despertar, no te levantar, no te acordar, no mexer com você, você tem que aceitar Jesus de novo, porque esse, pastor, é o maior conteúdo que a igreja pode vivenciar. Aí vem o noivo, meu pastor. Esse é o conteúdo que nos desperta, que mexe com a gente. Essa é a esperança da igreja. Paulo chamava de a bem-aventurada esperança. O cristão tem que entender isso, o lugar dele não é aqui. E nós esperamos por Cristo, nós esperamos uma vida. Paulo diz isso, se nós esperássemos só nessa vida, seríamos tolos. O escritor de Hebreus vai dizer que o próprio Abraão esperava uma vida vindoura numa cidade celestial. Agora, quem falou para Abraão sobre a Nova Jerusalém, não é? Olha, está terminando aqui, vai sair, a gente retorna para cá, voltem conosco que ainda tem muita revelação, agora que o negócio vai esquentar. Tem sim, tem sim. Estamos chegando no azeite, então volta aí que eu vou entrar novamente